Olá, no Visão Política de hoje eu recebo aqui a doutora Cristina e nós vamos falar sobre mulheres. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda ao Visão da Política. Nossa, é um prazer, Mona Lisa, estar aqui nesse programa que traz, já no seu título, né? É uma coisa que me atrai muito, que é a visão na política. E as pessoas precisam visualizar isso de uma forma mais profunda, com mais entendimento. E é um prazer para mim poder bater esse papo. E a senhora é uma mulher que vem trabalhando muito para que os jovens conheçam a política e tenham essa inserção na política. Conta um pouco desse trabalho aqui para a gente. Bem, como tudo na vida, o exercício é fundamental. Então, exercitar a política, ela traz de fato uma visão e uma ação, uma atitude diferenciada. E tudo na vida é treinamento. Então, na Câmara Municipal, enquanto vereadora, nós instituímos, por força de lei, o Parlamento Jovem, que trabalha com crianças. Nós temos uma parceria com o TRE, com a Escola do Eleitor do Futuro, e o projeto se constitui em palestras nas escolas, uma motivação para vereança. Então, como a lei também é nossa, a gente fez paridade, um número igual de meninas e de meninos, e eles formam a sua campanha dentro da escola. E são eleitas 16 meninas, 16 meninos. Eles são empossados, são diplomados pelo TRE e fazem esse exercício dentro da Câmara, simulando, o mandato. Então, isso já planta ali uma semente do que eu posso fazer para a minha sociedade, o que de fato é uma cidade, o que significa isso, porque tem crianças de vários bairros, tem crianças de colégios privados e colégios públicos, então tentando fazer esse equilíbrio social, equilíbrio de gênero, equilíbrio cultural, equilíbrio religioso, para que as crianças desde cedo entendam que a sociedade ela é diversa. E quais são as soluções? Quais são os problemas? Aonde eu busco essa solução? O depoimento das crianças é fantástico, porque elas passam a ver a política, que é tão taxada negativamente, e as pessoas também, isso também é proposital, muita gente taxa negativamente para que as pessoas já se afastem, já não tenham interesse. E o Parlamento Jovem traz justamente o contrário. Olha o quanto a política pode fazer a diferença na vida das pessoas de maneira individual e de maneira coletiva. Olha como é só através da política que você consegue promover um avanço. Então isso é muito legal e as crianças saem com uma outra visão. Essa visão política que seu programa trata, é isso que a gente aborda no Parlamento Jovem. Como que a senhora vê o interesse das meninas quando a senhora vai fazer essas palestras? Elas têm o mesmo interesse que os meninos ali no início ou não? Elas precisam ser mais estimuladas para participar? Bem, esse é um dado que me emocionou muito, me entregou, falou, olha, seu trabalho realmente está surtindo efeito, que aqui na Alego, como secretária de projetos especiais, eu também sou responsável pelo Parlamento Jovem. Aqui na Alego, diferente na Câmara, é com crianças, aqui é com jovens, com pessoas que estão na universidade. E nós tivemos o dobro de inscrição de meninas. Então você veja que a palestra, o convite à participação, ele tem levado essa compreensão para as meninas. Eu preciso participar, senão eu não vou ser ouvida. E eu uso dois exemplos que são muito fortes para mim. Enquanto vereadora, havia um projeto de discussão sobre a obrigatoriedade de instalação de cabide e banheiro de mulher, e eu fiz um exercício, um simulado com os vereadores, e nós conseguimos aprovar o projeto por unanimidade. O que estava sendo motivo de chacota, de brincadeira, foi de maneira respeitosa aprovado. Então eu conto essa passagem para as meninas e os meninos também compreenderem o quanto o corpo de uma mulher
ele pensa, ele age, ele decide de maneira diferente. E mostra o desequilíbrio, né? Nós temos no Brasil, majoritariamente, homens brancos. Então, decidindo para uma sociedade toda. E as meninas passam a entender isso, o exercício ele é importante. E o Parlamento Jovem aqui da Alego praticamente dobrou em relação aos meninos, aos homens, é quase o dobro de mulheres, então tem efeito, né? A Mona Lisa está dando certo. Isso é muito bom. Eu fiz a matéria, né, da abertura do Parlamento Jovem e eu vi muitas meninas, entrevistei muitas meninas e eu achei sensacional esse dado, que a gente teve um maior número de inscrição de meninas do que de meninos. O que a gente quer, na verdade, é igualdade, né, equidade. Mas nessas entrevistas que eu fiz com as meninas também, eu percebi que algumas ainda têm um pouco de medo de estar à frente, de se colocar ali como deputadas. No dia a dia, a senhora ainda vê isso também? Que as mulheres, quando elas entram para a política, elas preferem estar nos bastidores do que à frente de uma eleição, por exemplo? Sim, não é só na política, né? É em vários setores da nossa sociedade. Mas à medida que ela entra, que ela compreende, ela identifica a sua qualificação, o seu preparo, desmistifica aquilo, não é tão difícil assim. Então a autoconfiança ela vai sendo desenvolvida no exercício. Eu já vi várias meninas que se inscreveram para serem de assessoria e acabaram treinando como deputadas. O desconhecido ele gera um temor, um receio, né? Mas à medida que ela compreende, aquela máscara cai, né? Ela vê o quanto ela está preparada e o quanto ela pode ser uma boa deputada, né? Isso é muito legal de ver acontecer o processo também, né? Eu acredito que as mulheres também, nós mulheres, a gente se cobra muito, né? Então a gente acha que a gente tem que chegar num patamar de inteligência, de conhecimento muito mais alto para estar em alguns cargos do que os homens, né? Os homens parecem que a autoestima deles é mais trabalhada ali desde a infância, então com o mesmo conhecimento, às vezes a mulher tem mais conhecimento que o homem naquela área, ela não se sente preparada para ocupar um cargo e ele com menos conhecimento já se sente. Entrando também um pouco nas políticas públicas agora, a senhora acredita que um homem é capaz de representar uma mulher em relação a apresentar projetos de leis, políticas públicas? Porque a senhora deu esse exemplo dos cabides e a gente teve um exemplo que virou chacota nacional, que foi quando a Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, apresentou o projeto para que o governo disponibilizasse absorvente para as mulheres. E aí eu entrava assim, nos comentários das redes dela e eu via comentários absurdos. Porque os homens eles não conseguem compreender a importância disso, não só para a dignidade da mulher, mas para a saúde também, né? Mona Lisa, a Tabata, inclusive minha colega, né, de treinamento, nós somos da primeira turma de treinamento de lideranças públicas, né, conheço o trabalho da Tabata, a história de vida dela, muito sofrida, e ela traz uma discussão muito séria, muito adequada e mostrando o que é o corpo de uma mulher dentro de um espaço desse. E nós já progredimos muito, né? Nós tínhamos casas legislativas e espaços do executivo que não tinha nem banheiro feminino. Então são passos lentos, mas eles estão sendo dados com muita firmeza. E a Tabata chega com essa postura, foi motivo de chacota, mas isso vai acontecer. Então a gente tem que se preparar para esse tiroteio também, para esse bombardeio. Mas em muito pouco tempo isso foi resolvido e tanto que hoje é lei, né? Isso é uma lei no Brasil. E eu me lembro que aqui a gente fez a campanha pela dignidade menstrual como secretária de Direitos Humanos e eu fui conversar com vários homens. E olha, foi tão comovente, porque vários amigos meus, empresários, que entraram na campanha por um novo ciclo, move um novo ciclo, né? Que a gente queria dar essa ideia de movimentar um ciclo onde a mulher seja desmistificada, porque você vê menstruação, até hoje é esse mito. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa ter a oportunidade de uma deputada jovem colocar essa discussão de maneira tão clara.
tabu, vergonha, né, é tanta coisa que põe na cabeça da menina que isso acaba aprisionando, né? Isso é uma tática de guerra, né? Também a autoestima das meninas, né? Porque elas se veem fragilizadas quando elas estão menstruadas e elas não falam sobre isso. Exatamente, mas isso é uma tática, né? E a Tabata vem e traz, e eu conversei com vários amigos que entraram na campanha, empresários, e eu me lembro, assim, da gente começando a conversar, um amigo meu, o olho dele encheu de lágrimas, ele falou, Cristina, eu tenho 5 mulheres em casa, 4 filhas e a minha mulher. Eu nunca imaginei que uma menina no Brasil não tivesse um absorvente. Isso nunca me passou pela cabeça. E eu contei a ele uma motivação que foi muito forte, que foi uma jovem no desespero, ela enrolou uma esponja dessa de lavar a vasilha, ela enrolou essa esponja e introduziu fazendo um tampão, porque ela tinha uma prova, um compromisso que ela não podia adiar, e como que ela ia? Né? E isso gerou 3 cirurgias para remoção de todo o material que grudou. Então você veja a gravidade aonde chega uma necessidade básica. O ciclo menstrual ele é básico, ele é todo mês, né? E você vê, eu também uso muito nas palestras o exemplo da primeira astronauta mulher que foi para a Lua. Então, o equipamento de uso pessoal e produtos de higiene, o que cada astronauta iria levar, ele é preparado, né, pela equipe da NASA. E quando prepararam a mala dessa mulher, que era a primeira, o rapaz falou, vai ficar 100 dias na Lua, então nós preparamos 100 absorventes higiênicos. Você vê o tanto que ele entende de ciclo menstrual, né? Então, isso é um exemplo real e que mostra o quanto os homens não têm a compreensão, e muitas mulheres também não têm a compreensão do seu próprio corpo, não se conhecem. Essa questão do ciclo menstrual, o tabu às vezes fica mais forte do que o que é fisiológico, hormonal, né, normal, científico, né, é seu, é você, é um corpo feminino. Então a gente precisa trabalhar isso e respondendo à sua pergunta anterior, eu vejo o homem, ele tem condição de apresentar um projeto? Tem, mas ele não tem condição de discutir isso com profundidade, ele não tem condição de discutir isso com propriedade. Então, só apresentar um projeto, esse dos cabides foi apresentado por um vereador, né, Paulo Borges, não era um projeto de minha autoria, quando eu cheguei ele já estava tramitando, ele era adequado, mas ele sozinho não conseguiria defender e aprovar o projeto. A minha chegada fez com que o projeto fosse compreendido, a necessidade fosse compreendida e o projeto aprovado por unanimidade. Então essa é a diferença. Não é só apresentar, não é só a boa vontade. É ter condições de defender com propriedade para uma aprovação. E, na sua opinião, o que ainda afasta as mulheres dos cargos de liderança e também da política? Os homens. Simples assim. Mona Lisa, em todo movimento você dá um passo à frente e meio para trás, porque a contra-ação ela vem. Então, os homens, e isso é cíclico, né? É um movimento sociocultural, à medida que as mulheres avançam um passinho, eles fazem uma contraposição que te faz recuar. Essa contraposição ela tem diversas naturezas, né? Diversas raízes. Ela pode ser religiosa, cultural, social, familiar. E a mulher fica balançada, porque ela ao contrário do que muita gente acha, a mulher ela é muito mais racional do que emocional. A mulher, a racionalidade dela é muito forte, ela é preponderante. Então ela pensa na família, nos filhos, na sociedade, na questão de sustento. Então ela coloca tudo isso no tabuleiro. Ela não age emocionalmente. O homem é muito mais emotivo. Ele consegue te colocar num gatilho em que você pensa, opa, tem que recuar aqui. Entende? Então, as mulheres ainda não chegaram nessa condição de igualdade, porque
é sobre isso que a gente tem que discutir. Eu não quero ser mais, eu não quero ser melhor, eu não quero que as mulheres sejam predominantes, eu só quero equilíbrio, né? E eu quero a compreensão, levar essa compreensão de que se meu corpo, minha voz, meu sentimento não estiver lá, nenhuma mulher será representada, né? E é como a questão da violência. Eu só tenho 85% do corpo queimado porque eu sou uma mulher. Se eu tivesse nascido homem, isso jamais teria me acontecido. Então não é a Cristina, é qualquer mulher. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, nós, que eu digo nós, sociedade, porque não são só as mulheres que precisam compreender e agir, os homens também precisam compreender. Porque nós só não chegamos porque os homens não deixam. Eles fazem um movimento de oposição muito, muito articulado e muito rápido. E eles são muito unidos, né? Só no olhar, eles não precisam nem conversar. É uma coisa tão cultural que é só de olhar. Falta união das mulheres também? É exercício, né? Na verdade, as mulheres, elas têm cada vez mais tido essa compreensão. E aí eu escuto muitas pessoas dizerem, mas a mulher condenou a outra, a mulher criticou a outra. Não é isso. A mulher, ela repete, como é humano, ela repete aquilo que ela ouve ou aquilo que ela lê. Então, o crime contra a mulher, ele é o único que vem com uma vírgula e uma justificativa. Deu 12 tiros na mulher, vírgula, ela estava com o namorado. Não interessa com quem ela estava. 40 homens estupraram uma jovem de 15 anos, vírgula, ela estava embriagada. Isso justifica? Não, o crime é 40 homens estupraram uma menina. Então, o que a mulher faz, como toda a sociedade faz, ela repete o argumento. Ela repete o argumento que está na imprensa, ela repete o argumento que está no inquérito, ela repete o argumento que está na boca das pessoas e hoje na rede social. Quando nós começamos a pensar sobre isso, nós começamos a mudar nossa atitude. E isso vem sendo um processo que não tem volta. Então não é uma questão de criticar a outra, é uma questão de repetir o argumento que está aí, que muitas vezes ele é ditado por homens. Então é isso que a gente precisa começar a pensar. Antes de eu reproduzir, eu preciso pensar, é isso mesmo? Eu tenho uma filha de 15 anos, minha filha poderia ser estuprada se ela bebesse? É isso mesmo que eu vou repetir? Né? Então, quando a mulher começa a raciocinar sobre aquilo que ela está lendo, ela para de repetir. Né? Então, esse é uma vivência que nós estamos avançando. Eu vivo isso, né? Então eu sei que isso está acontecendo. Em uma campanha, os homens eles se juntam muitas vezes sabendo que eles vão eleger um. A gente falando aqui de candidatura proporcional. É uma equipe e essas mulheres vêm para ajudar a eleger o cabeça de chapa, que muitas vezes é um homem e não uma mulher. E aí as mulheres numa campanha, eu percebo que há ali, ao invés de ter uma amizade, uma aproximação, elas repelem, como se só uma pudesse estar ali. Como que a gente poderia criar um movimento para que as mulheres possam entender que nós somos um grupo e que a gente precisa trabalhar como grupo? E política é isso. Política ninguém faz sozinho, só faz junto. A política é coletivo, não tem jeito. Só na política você não vai a lugar nenhum. Bem, no meu entendimento, é o primeiro exercício interno, né? Eu olhar para mim mesma, por que eu estou aqui, aonde que eu quero chegar e aonde que eu quero chegar individualmente e coletivamente. Falta nos partidos, e isso é obrigatório por lei, né, um percentual do fundo partidário. Ele tem que ser aplicado em cursos, em vivências, em palestras, em dinâmicas voltado para mulheres. Porque só a cota não resolve. Só a cota não resolve. Então, o que as mulheres precisam saber? Saber da lei, cobrar isso dentro dos partidos. Em vivências dentro de partidos, eu já vi muito comportamento de mulher modificar. Ela compreender que ela precisa da outra, que precisa da outra, que precisa da outra, e que o grupo todo precisa de cada pessoa que está ali.
né? É muito comum você ouvir em montagem de chapa, cabeça, corpo e o pé, né? Mas o pé é que carrega o corpo inteiro. Sim. Então, se não tiver o pé, a cabeça não chega lá. Então, se você compreender o seu valor dentro desse processo, as coisas começam a mudar, né? É uma questão de conhecer e exigir, fazer essa cobrança dentro dos partidos, porque é uma obrigatoriedade legal. E a partir do momento que você se filiou, que você se candidatou, você tem o direito de fazer a cobrança, né? E começar a trabalhar internamente, né? Começar a dialogar, começar a formar seu grupo, né? E entender que você precisa da outra, não tem jeito, né? Doutora Cristina, tem um movimento que está sendo criado nas redes sociais, principalmente no TikTok, por jovens, que eles estão chamando de trad wife, que são esposas tradicionais. A gente viu as mulheres saindo de casa e indo para o mercado de trabalho. Parece que a carga mental das mulheres está cada vez maior, porque elas foram para o mercado de trabalho, aos poucos estão conseguindo alcançar cargos de lideranças, mas elas continuam cuidando das suas casas, do marido e dos filhos. E aí surgiu esse movimento onde essas esposas, elas retornam para os seus lares e elas ficam por conta. O trabalho delas é em casa, cuidando do marido e dos filhos. E aí elas mostram ali nas redes sociais uma rotina muito romantizada e que é muito gostoso de assistir realmente. O que a senhora acha desse movimento e o porquê que essas jovens estão querendo estar em casa e elas não estão lutando mais para poder estar no mercado de trabalho? Monalise, e aí a gente está dando continuidade ao assunto. Esse é um movimento, eu tenho certeza absoluta, total convicção que saiu da cabeça de um homem. Isso não saiu da cabeça de uma mulher. As mulheres assustam os homens, as mulheres bem resolvidas, as mulheres que de fato alcançam esses espaços, e a gente alcança muito também por concurso público, elas assustam. Então, esse é mais um movimento de tentar recuar as mulheres. Isso com certeza foi idealizado por um homem. E esse romantismo, essa cena ideal, olha a família ideal, isso também é idealizado por homens, porque vem de uma ideia para essas jovens de que, olha, se você estiver em casa, sua família vai ser perfeita. Não há família perfeita, não há ser humano perfeito. E nem rotina perfeita. E nem rotina perfeita. Que elas mostram, né? E claro, só mostra coisa boa, bacana, né? Não mostra os perrengues que passa, as noites em claro, os problemas. Então, esse movimento, ele é um movimento de tentar fazer com que a mulher recue, porque a mulher está indo muito, né? Nós somos a maioria nas universidades, a maioria que passam em concurso público, em vestibular, então isso tem assustado muito. Esse é mais um movimento de tentar recuar, e as mulheres, ao invés de aderirem a esse movimento, se elas aderirem ao movimento de compartilhar o serviço doméstico, aí sim nós teremos famílias equilibradas. Porque se eu trabalho fora, se eu estou trazendo recurso para colocar dentro de casa, nada mais justo do que ele compartilhar com cuidado com os filhos, com os cuidados domésticos, que muitos homens estão fazendo isso de uma maneira brilhante, muitos já fizeram, né? É uma realidade sem volta. Eu vejo que esse movimento de mulheres tradicionais, ele tenta impedir essa evolução e esse alcance que a mulher está chegando. E quando essas jovens entenderem que o serviço doméstico, ele é desprezado, inclusive pela própria família, porque você vai ver seu filho dizer, não, minha mãe não faz nada, como se criar filho fosse fazer nada. Então a gente precisa... Como se ficar em casa fosse não fazer nada, porque o trabalho doméstico, o trabalho de mãe, de esposa, ele é 24 horas por dia. Não tem descanso. É sem fim. É sem fim, mesmo que seu filho esteja lá com 60 anos, tem mãe preocupada com o filho até. Então, isso é da natureza feminina, mas que ela possa fazer essa divisão de uma maneira coerente, de uma maneira equilibrada. Eu falo muito com jovens, eu fui numa escola esses dias, perguntas interessantíssimas. E uma menina me perguntou, ela falou, olha, eu já sou casada, né, palestra em universidade,
Ela falou, eu estou com um problema sério na minha casa por causa de salário. Falei, olha, veja, agora na Constituição, na Constituição não, na legislação é que tem a equiparação salarial entre homens e mulheres. Você desempenhando a mesma função, com a mesma carga horária, você tem que ganhar igual. As mulheres morreram nos anos de 1800. 116 mulheres foram queimadas porque elas lutavam por equiparação. Então veja o tempo, o ciclo de tempo para a gente chegar à equiparação. E o que acontece dentro de casa? Se você ganha menos que seu marido, você está aproveitando dele. Ah, fez a unha, arrumou o cabelo, comprou roupa nova. Se você ganha igual a ele, você vai estar competindo com ele. Aí, já está achando que... Se você ganha mais, ele vai dizer que você está humilhando ele. Está me humilhando? Porque... Então, o que a gente tem que compreender é que este problema não é seu, é dele. Se ele está se sentindo explorado, desafiado ou humilhado, o problema está nele. É isso que as mulheres precisam começar a compreender e os homens compreendem quando você consegue fazer essa tradução. Olha, solta essas amarras aí que te colocaram na cabeça, porque aqui nós temos uma casa, nós nos amamos, nós temos as nossas crianças, nós queremos construir uma família equilibrada, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro. Então, a gente precisa começar a não aceitar essa descarga de problema que não é seu. A gente já tem muito problema pessoal. Vamos cada um ficar com o seu. Então, o homem, infelizmente, ele está se mostrando muito imaturo, com a confiança baixa, muito inseguro. E aí ele ataca, ele se sente acuado, ele ataca. Mas isso pode ser resolvido, né? Há maneiras. Hoje tem um endereço no Instagram, Coração de Homens, que é maravilhoso. Então, homens, converse, sejam leais com você mesmo, com as suas mulheres, com as suas crianças, né? A gente precisa avançar na construção fraternal, onde haja amor. Porque onde há ameaça, onde há humilhação, não tem amor, né? Não tem. Doutora Cristina, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu acompanhei os trabalhos dos deputados aqui na Assembleia desta semana e agora a gente vai acompanhar os principais destaques da semana. Os deputados estaduais aprovaram em segunda e última fase de votação 7 projetos de lei que concedem o reajuste salarial de 4,62% aos servidores públicos dos 3 poderes, que receberão a correção ainda no pagamento do mês de maio, destacando que o valor referente da adequação corresponde ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O deputado Clécio Alves destacou sua proposta aprovada em definitivo, que passa, a partir da sanção do governador Ronaldo Caiado, a obrigar que a empresa de energia elétrica instale pontos de recarga para veículos elétricos no estado de Goiás. Ainda durante a semana, o plenário aprovou a proposta do deputado Isiquinã, que pede que seja celebrado em 15 de junho o Dia Estadual da Agricultura Irrigada no estado de Goiás. A proposta agora segue para sanção ou veto da governadoria. Voltamos agora com a última pergunta do programa de hoje. Como é que as mulheres elas vão conseguir ter um equilíbrio e viver em paz, viver bem, em harmonia com os homens na sociedade e saber fazer as escolhas certas, né? Se querem ficar dentro de casa, que seja uma escolha dela, que seja uma escolha consciente. E se ela quer estar tanto no mercado de trabalho como em casa, quer ser mãe, que a gente tem um problema hoje também, que as mulheres, elas acham que elas precisam escolher. E aí chega ali os 35 anos de idade, muitas vezes elas ainda não conseguiram ser mães. E a gente tem um relógio biológico também que está ali para nos pressionar, né? Como que as mulheres elas podem encontrar um equilíbrio? Não é fácil, né? Encontrar equilíbrio e felicidade, acho que é a nossa busca constante, né? Eu vejo que as mulheres, elas têm buscado isso de uma maneira muito sensata, muito racional, tentando fazer
esse equilíbrio entre a maternidade, a carreira, entre ter um casamento ou não. E hoje, olha que coisa incrível, é possível uma mulher dizer, eu não quero gerar um filho, porque há tempos atrás, se você dissesse isso, era um pecado quase que mortal, né? Porque afinal de contas você nasceu para ser mãe e para mais nada. Né? Hoje isso já é possível. É o direito de escolha, né? Um direito de escolha, o corpo é meu. E num país onde o filho e a filha é só da mulher, é uma carga muito pesada, né? Eu também trabalho muito com jovens. E você veja, a menina fica grávida, todo mundo fala com a menina, o pai, a mãe, a tia, a avó, o pastor, diretora. Com o menino, Mona Lisa, ninguém fala, as pessoas passam pano. Você vê aí essa tragédia no Rio Grande do Sul, o quanto de mães e avós com crianças não tem pai. Como que essa criança nasceu do nada? E você veja a gravidade disso. Uma menina fica grávida 9 meses. O menino, ele pode fazer um filho a cada noite dos 9 meses. Só que a sociedade continua passando pano para ele. Então, até quando isso vai acontecer? Então, essa escolha, essa direito de dizer não quero ser mãe, ou eu quero ser mãe, eu quero ficar em casa, ou eu quero ir para o mercado de trabalho. Que bom que isso é possível, que bom que as mulheres podem dizer isso. Elas podem dizer não quero casar ou quero casar, né? São escolhas que são possíveis hoje, que até pouco tempo atrás não eram possíveis. Mas esse equilíbrio, ele acontece no exercício. Então, a minha sugestão é... A cultura nos traz muita segurança. Então, obras de arte, filmes, livros, né, peça de teatro, isso nos faz olhar de uma outra forma. A música, né, o som, ele é transformador. Então, você pode... nesse seu equilíbrio, juntar vários caminhos que podem te ajudar a encontrar o que é fundamental, é você mesma, né? Quando a gente se encontra, aí você é plena, né? Isso é muito mais fácil. E ter a coragem de fazer as suas próprias escolhas, né? Exato. Que é possível. Que hoje é possível. Para sua mãe talvez não tenha sido, mas para você é possível. Para minha mãe não era possível pela época, mas ela fez a escolha, não queria casar, não tinha o sonho de se casar e não casou. E foi julgada, corajosa, mas teve a coragem e sempre foi uma mulher muito independente, mas que para a época isso não era o comum, né? Uhum. E hoje em dia isso é o normal, né? Você tem esse direito de escolha. Vai ter quem vai te julgar, mas você tem o direito de escolha, né? Ah, já caminhamos, tá vendo como a gente já deu alguns passos? E mulheres, prestem atenção, assim, não recuem. Esse movimento de tentar fazer a mulher recuar, ele é absolutamente masculino, é um movimento inseguro, né? Não caiam nessa teia de aranha, porque nós já conseguimos desembaraçar várias, né? Então vamos seguir, construir uma sociedade mais justa, verdadeira, com mais amor de fato, né? É isso que a gente espera, né, que as pessoas consigam fazer. Doutora Cristina, muito obrigada por esse bate-papo, essa conversa tão gostosa que a gente teve sobre diversos assuntos e que a gente falou sobre o essencial, né? O direito de escolha da mulher e o poder, o espaço que nós já alcançamos e que a gente ainda tem para alcançar. Exatamente. Para mim foi um prazer, sucesso, vida longa para esse programa Visão Política. Você é uma jovem potente, está aqui mostrando o seu trabalho, fazendo essas coberturas, vivenciando esse mundo político. Você pode ser aí um veículo, uma ponte, né, para ajudar e potencializar a nossa sociedade, especialmente nossas meninas e mulheres. Parabéns e sucesso. Obrigada. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e nós voltamos na próxima semana.